sorry. I think I swallowed. O episódio 2 da primeira temporada da série Boba Fett mostra o personagem, o Boba Fett. Ele está no planeta vivendo junto a um grupo nômade que vive lá em meio ao deserto e tem alguns hábitos diferenciados em relação àqueles que são considerados os da civilização. E após viver com eles um tempo, se adaptar a alguns costumes, ele é convidado a participar de uma ritualística, de uma série de situações, através das quais ele será aceito como um membro completo do grupo. E nestas situações vividas por ele, nós percebemos um conjunto de simbologia que representa a iniciação espiritual, que todos nós já vimos isso em diversas histórias, desde a Atlântida, passando por diversas ordens e colégios iniciáticos, e também podemos fazer uma analogia com a simbologia da iniciação que nós vivenciamos hoje em dia. Vemos que o personagem que representa o sacerdote coloca nele ou apresenta ele uma espécie de animal que entra pela narina dele. Quer dizer, entra na parte de cima, na cabeça. Vamos entender que é uma simbologia de algo que altera a mente dele. Podemos entender o que hoje é muito famoso aí no mundo, os enteógenos. Exemplo de alguns chás ou outras substâncias que provocam a alteração no estado de consciência. Nós que pertencemos a algum colégio iniciático
sabemos que essa alteração deve ser produzida no dia a dia como resultado do padrão de equilíbrio vibratório energético do discípulo, de cada um de nós, de forma controlada. Após sofrer o efeito dessa substância ou desse ser que transforma ou o coloca num estado alterado de consciência, ele fica meio que perdido, ele anda, ele caminha numa espécie de deserto que se transforma num mar. O mar são águas revoltas. As águas são sempre simbolicamente a expressão do emocional, um emocional desequilibrado, exaltado, junto com as lembranças dele, com o mental. Logo, quem está confuso e conflituoso é a alma dele. E ele se vê então diante de uma árvore. Que árvore? A árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, a Cábala, o conjunto das 10 sefiras, as expressões dos 10 mandamentos que vão conduzir o discípulo ao caminho da evolução. E logo ele se vê preso, ele fica enroscado no meio da árvore. Vamos nos ater à simbologia específica das sefiras da árvore da vida, da Cábala. No conjunto das 10 sefiras da árvore da vida, da Cábala, vamos pensar que cada sefira é uma situação ou um conjunto de situações que marcam um estado de vivências, de aprendizado, de evolução. Percebam que bem no meio dela existe uma sefira em especial que ela se liga a todas as outras. Então é ela quem reúne um conjunto de ligações com as mais diversas situações dificultosas pelas quais passamos. É exatamente a situação em que ele se encontra enroscado no meio da árvore. É a sefira de número 6, Etiferê. Aí percebemos que ele revive situações da vida em que ele sofreu ou que teve um impacto emocional muito grande, como quando foi abandonado pelo pai na sua infância, ou quando ele ressurgiu lá das areias do deserto após quase ter sido morto ou engolido pelo verme do deserto, que é o último episódio da primeira trilogia de Guerra nas Estrelas. Isso demonstra que em situações bastante dificultosas, sempre estamos revivendo traumas do nosso passado. Ou seja, estamos lutando contra as nossas sombras. Essa luta ocorrendo no interno pode ocasionar uma explosão emocional. Se ela for uma espécie de expurgo, em sequência pode vir um certo ou um determinado nível de equilíbrio. Quem já viveu algum nível de iniciação espiritual tem consciência que na iminência da sua ritualística de mudança de estado na sua iniciação espiritual, alguma coisa ocorreu que te causou alguma explosão emocional, que expurgou ou limpou algum resquício ou karmas, mesmo que pequenos, e te deu uma certa limpeza para prosseguir nos degraus superiores. Após a vivência dessas situações no seu interno, na sua alma, ele pega o caminho de volta. É de volta à consciência no plano físico. Plano que ele precisa viver essa evolução. Toda a ordem iniciática dá ao discípulo uma espécie de símbolo. Mitologicamente falando, é como se ele tivesse retornado com um elixir da vida eterna. É uma faixa, um avental, uma medalha, um pantáculo, seja o que for, é uma simbologia que ele retornou com um novo estado de consciência. No episódio específico, o sacerdote retira aquilo que provocou nele o estado alterado de consciência. Sabemos que em escolas sérias, o próprio discípulo altera a sua consciência de modo permanente através do processo gradual da sua busca de equilíbrio interno. Pela vestimenta e postura dele, fica bem claro a relação com os valores do arcano 9, o eremita, o iniciado. Produzir a própria arma no iniciado é criar em si, no conjunto dos seus 7 corpos, um equilíbrio geral. E aí ele usa isso
como forma de enfrentamento do mundo da matéria. E aí vemos o iniciado em um ritual com os seus iguais, com aqueles já iniciados naquela ordem, naquela linha, naquele padrão vibratório, naquele padrão de consciência. Percebam que ele começa e depois todos o acompanham nos seus passos, na sua dança. É como um reconhecimento dos iguais e uma demonstração de que ali todos vibram no mesmo ritmo, no mesmo padrão vibratório. É uma expressão de que ele foi aceito e agora ele faz parte do egrégora daquele grupo. Após a sua transformação, o iniciado retorna ao mundo comum, desta vez já transformado. Ele continua a caminhada dele e a partir de então ele ajuda aos demais a seguirem o caminho de evolução de cada um, usando o próprio exemplo da vida dele, da caminhada dele até então.